De 0 a 10, como que tá a sua vida hoje? Que nota você se dá hoje? Para as conquistas que você tem, para as coisas que você já conquistou, para as coisas que você faz, para as coisas que você quer, de 0 a 10, dando uma nota geral para sua vida. Quanto você se dá? Agora, é bem possível que você não tenha se dado 10, tenha se dado 8, 9, 5, 6, menos que isso até. Por que a sua vida ainda não é 10? Conta para mim aqui nos comentários o que faz com que você não tenha uma nota 10 na sua vida hoje. Qual é o seu principal problema? Não precisa escrever muito, nem detalhar muito para não se expor caso você não queira. Mas uma palavra, uma frase, alguma coisa que me diga por que a sua vida não é 10. Combinado? Gente, estou saindo da academia agora. Deixa eu me ver aqui. Lá atrás tá as minhas bolsas, mochilas e tudo mais. Enfim, parei aqui um minutinho pra falar com isso. Nossa, esfriou um monte aqui de ontem pra hoje, em Gramado. Parei um minutinho aqui porque a gente vem conversando muito, eu e a pessoa que faz, a minha personal, né, que faz a academia aqui comigo. E a gente tem falado muito sobre você aprender sobre como não absorver responsabilidades e problemas das pessoas para si. Eu te pergunto, você tem o hábito, o costume de achar que você pode, que você deve, que você tem obrigação, que você tem que se envolver para ajudar as pessoas e muitas vezes até além das suas capacidades? Você já parou para pensar que muitas vezes o que você costuma fazer pelas pessoas, você nem sempre faz por você? Já se ligou nisso? Pois é, eu venho me trabalhando isso desde que eu tô no mundo da terapia holística, já faz mais de 13 anos que eu venho aprendendo a dizer não, que eu venho aprendendo a impor algumas vontades, que eu venho aprendendo a realmente cuidar de mim, porque não é uma tarefa que a gente aprende a fazer em casa, não é uma coisa que a gente é estimulado a fazer pela nossa sociedade. Nós somos estimulados e nós aprendemos, sim, a cuidar mais das pessoas do que da gente mesmo. E são tantas situações, tantos exemplos do dia a dia, de vida, que muitas vezes envolve isso, que às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente se entrega pelo outro, se envolve nos problemas dos outros e não dá a mesma atenção pra gente mesmo. Não faz o mesmo esforço que a gente faz pelas pessoas por nós. E o fato de você tomar essa consciência é o primeiro grande passo para você se proteger, cuidar da sua energia, cuidar de você, de maneira que isso não impacte negativamente a sua vida. Porque eu sempre fui aquela pessoa que muitas vezes explodia nos lugares, me irritava, não que eu explodisse com as pessoas, mas eu chegava em determinados ambientes, conversava com determinadas pessoas e quando eu saí daquela conversa, quando eu saí daquele ambiente, eu tava mal, eu tava irritada, sem necessidade, sem motivo, eu tava brava com o mundo, eu queria gritar, eu queria explodir e eu não sabia por que isso acontecia comigo. Quantas e quantas vezes eu entrei nos lugares e eu não entendia o porquê que do nada eu começava a ficar chateada, brava ou triste. Às vezes saía de uma janta com as amigas ou de um lugar específico, chegava em casa chateada, triste, com vontade de chorar e eu não sabia por quê. E aos poucos eu fui aprendendo que isso não era meu. Mas por que eu tinha tanta facilidade para absorver os problemas e as energias dos ambientes das pessoas? Porque eu me comportava desta forma. Porque eu tinha a tendência de fazer isso o tempo inteiro. De ser uma pessoa que cuidava mais dos outros do que de mim mesma. Tanto é que eu me tornei terapeuta, me tornei profissional dessa área, porque a minha vontade de ajudar as pessoas era tão grande que eu queria isso para mim. E nesse vídeo eu quero te inspirar para que você comece a pensar como que você costuma agir, as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus hábitos. O que você tem feito no seu dia a dia para cuidar de você e o que você tem feito para cuidar do outro? O quanto você tem se colocado mesmo à disposição de você? Quanto você tem se doado ao invés de só doar? Assim como a gente é bom doador, muitas vezes a gente também tem que saber receber, tem que ser um bom recebedor, no sentido de que a gente tem que gostar de receber do universo, das pessoas, as oportunidades, as coisas que acontecem. Enfim, a gente tem que estar aberto também para receber de uma maneira equilibrada. Então, sim, meu desafio com você hoje é que você aprenda a não absorver a energia das pessoas. É assim, eu posso te ensinar 1 milhão de exercícios, até inclusive eu vou deixar aqui embaixo uma dica de um vídeo mais antigo meu que eu ensino a fazer um exercício de proteção energética. Aí você pode clicar aqui se você tiver interesse, que é um exercício que a gente mentaliza um cilindro, um tubo de luz, depois uma pirâmide de luz. Mas nada disso vai funcionar, nenhum exercício, nenhuma mentalização, nada vai funcionar se você não tem essa postura de saber cuidar de si, de observar, opa, isso aqui não é meu. Esses dias uma amiga até me contou que ela estava num lugar
E ela chegou naquele ambiente e foi numa loja, ela tava fazendo umas compras e tal. E quando ela saiu e entrou no carro, ela tava nó no estômago, uma coisa ruim. Ela, nossa, mas eu tava tão bem. E logo ela se ligou, porque ela já conhece, ela também é terapeuta. E ela se ligou e veio uma vozinha no ouvido dela assim, isso não é teu. E aí ela já se ligou, ela já dispersou aquela energia, fez uma mentalização positiva pro lugar, pensou em coisas boas pro lugar, né? Emanou coisas boas pro lugar e se desligou daquilo e passou imediatamente. Então eu quero te alertar, eu quero que você fique atento a isso, que muitas vezes o que você absorve não é seu. E embora você se proteja, faça suas mentalizações, isso também ajuda e muito. Porém, você tem que começar a ter uma postura também relacionada a isso, de não querer ser o salvador do mundo, de não precisar ter que resolver os problemas dos outros se isso não te cabe. Se a pessoa não tem nada a ver com você, se a vida dela não tá legal, se as coisas não estão indo bem, quem é que tem que cuidar disso? O máximo que a gente pode fazer é dar uma dica, orientar a pessoa para procurar um profissional, por exemplo, mas muitas vezes não é você que tem que agir por ela. Às vezes dizer não é tudo que a pessoa precisa. Não, eu não posso te ajudar. Não, isso não é para mim. Às vezes isso ajuda muito mais do que você largar tudo que você tá fazendo e correr para fazer o que tem que ser feito. Eu sei porque eu sou muito assim, às vezes eu tenho que me controlar para não querer resolver todos os problemas do mundo, e eu vejo meu marido é muito assim também, porque a gente compartilha a vida juntos, né? Então a gente acaba os dois absorvendo energia e querendo resolver os problemas dos nossos colaboradores e querendo se envolver nos problemas da família. Gente, pelo amor de Deus, se envolver em problema de família, de colaborador de empresa, isso não é problema seu. O que é que você pode fazer dentro da possibilidade que você tem? Esse é o máximo que você pode ir. E essa é a pergunta que você tem que se fazer sempre. Ok, o que é possível eu fazer? Dentro da possibilidade que eu tenho, dentro do que eu sou, dentro do que eu almejo, dentro do que eu posso, dentro do que eu consigo. E não, ai meu Deus, eu vou largar tudo e vou lá ajudar a fulana. Nem sempre é isso que vai ajudar. Eu tive grandes aprendizados que a gente ficaria horas aqui falando nesse vídeo de família, de não me envolver em problemas da família, porque quando eu me envolvi, as coisas só pioraram. A minha mãe, o meu pai, eu tive um desafio com meu pai recentemente com uma doença que ele teve e ele precisou de ajuda e eu me envolvi demais e só piorei a situação. Uma história com a minha mãe de muito tempo, muitos anos, em que eu fui mãe da minha mãe e que isso não ajudou em nada para que ela tivesse uma vida próspera e feliz. Hoje, quando eu saí da minha casa e olho pra vida dela hoje e vejo tudo que aconteceu, ela tá muito melhor hoje do que quando eu queria salvar a vida dela e resolver os problemas dela. Então esse é o primeiro grande passo. E depois você faz também exercícios, mentalizações e busque essas orientações mais energéticas, espirituais. Mas você também tem que construir essa mentalidade para conseguir se proteger da influência e da interferência das pessoas, tá bom? Não que você não vá compartilhar, você tem que saber compartilhar. Tem coisas que não são para você absorver, tem coisas que não são para você se envolver e você tem que ter noção disso, para que você não transforme a sua vida numa vida em que você vive salvando os outros, mas nunca está disposto a salvar a si mesmo. Porque não tem disposição para isso, não consegue. Você até quer, mas não consegue. Então isso precisa mudar a partir de hoje, tá? Se você é assim, você precisa mudar isso. Para quê? Para que a sua vida seja feliz. Lembre-se sempre, quando você é feliz e as coisas dão certo para você, você inspira muito mais pelo seu exemplo do que querendo fazer. Normalmente as atitudes fazem muito mais pelas pessoas e o seu exemplo, você sendo uma inspiração, faz muito mais do que você querendo agir pelo outro. Isso normalmente impacta muito menos, tá? Então, esse é o meu recado, é isso que eu quero deixar pra você hoje aqui. Deixa seu comentário, então, me dizendo o que tá faltando na sua vida pra você ser 10, pra tudo ser 10. Por quê? Porque aí eu vou ler o seu comentário e provavelmente eu vou fazer vídeos relacionados a isso. E aí você me ajuda o canal. Então, já dê um joinha aí pra eu saber que você gostou desse vídeo, pra gente propagar essa mensagem pra mais pessoas, se você achou relevante, tá bom? Um beijo e a gente se vê em breve no próximo vídeo.